E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o Yoga da Morte. E se você está chegando agora no nosso canal, por favor, deixa seu like ou seu dislike, seu comentário, comentário no comentário de alguém para fortalecer a nossa Sangha Online. E manda esse vídeo para as pessoas que você acha que possam gostar. Publica ele lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Telegram, etc, etc, etc. E se você quiser saber mais sobre Revolução de Si, se você quiser aprender a meditar, se você quiser conhecer uma das formas do real yoga de te transformar e de te despertar, dá uma olhada lá no nosso site, no Revolução de Si, Instituto Revolução de Si, lá, aqui embaixo tem todos os links direitinho. Se você quiser estudar conosco, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eis que hoje a gente vai falar do Yoga da Morte, o sistema, o caminho, a via para a morte. Porque yoga não é só o ato da união perfeita, do ser consigo, do ser com o sagrado ou com o universo. É dessa raiz, yurd, né, que vem yoga, que é justamente aquele aparato que une o animal à carruagem, então essa união da consciência com o corpo, enfim. Yoga não é só isso, yoga é também sistema, né, caminho para. Então, por exemplo, quando a gente fala de Karma Yoga, o caminho da ação perfeita, Bhakti Yoga, o caminho da devoção, enfim. Quando a gente fala do Yoga da Morte, nós estamos falando de uma macro coisa que está inclusa como tema fundamental dentro de todas as tradições místicas verdadeiras. Está dentro dos mosteiros católicos, quando desde tempos medievais eles diziam para nós, momento mores, né? Lembra-se de que és mortais, lembra-se de que és mortal. Você estava lá, sei lá, amassando teu pão, fazendo tua cerveja, fazendo suas orações, e passava um Zé Mané falando: lembra que você vai morrer, hein? Valeu, obrigado. Então, olha aqui os Mevlev, os sufis do giro. Lembra que vocês me viram girando lá no Instagram? Ainda não tá bom não, logo fica. Esse manto preto é como se fosse a mortalha, é para eles lembrarem de que a condição deles aqui é transitória. Os yogis, simbolicamente, quando se tornam sannyasis, né, os sadhus, os swamis, eles estão morrendo para o mundo anterior, eles estão entrando numa nova vida. Todas as tradições místicas vão lidar com esse caminho da arte de aprender a morrer, e a bem da verdade é que a gente medita fundamentalmente para saber morrer. Para saber morrer na nossa morte final deste corpo, nessa existência, e para a gente saber morrer a cada dia. Porque a cada instante, como diria Shakyamuni Buda, vida e morte acontecem milhões de vezes, incessantemente, a cada segundo. Ele não diz com essa linguagem, mas é mais ou menos isso, né? Que vida e morte acontecem simultaneamente, milhares e milhares de vezes, a cada bater de asas de sei lá do que. Qual que é a metáfora que ele usa no texto, que eu não lembro agora. E a bem da verdade é que não é porque você é um meditador e você imediatamente, porque está investigando a natureza da nossa finitude, da nossa mortalidade, vai vencer o medo da morte da noite por dia. Ao contrário, olha só o que o Patanjali fala sobre isso. Patanjali, para quem não sabe, autor do Yoga Sutra, o texto que sintetiza as técnicas de meditação, da emancipação, da união perfeita do yoga. Essa aqui é uma edição que eu gosto muito, quem lê bem inglês recomendo, é a do Edwin Bryant, ele reúne comentários de vários mestres. Mas o Patanjali diz assim: primeiro ele fala para nós que nós temos 5 impedimentos, 5 impeditivos, 5 sofrimentos essenciais, são os kleshas. 5 coisas que nos impedem de ver a realidade tal qual ela é. 5 coisas que nos impedem de sermos felizes tais quais poderíamos ser. Essas 5 coisas são a ignorância, o ego, o apego, a aversão, então a avidez e a aversão, e o medo da morte, ou o apego à vida. Eu explico melhor essas coisas no curso de Filosofias da Índia, explico melhor essas coisas no nosso livro A Revolução de Si Desperte Já, explico melhor essas coisas em um monte de outros vídeos, mas vamos nos ater ao último, Abhinivesha, o medo da morte. Ele diz assim: Svarasa vahi vidushopi tatha rudho bhiniveshaha. Entenderam? Bom, brincadeiras de sânscrito à parte, o que o Patanjali diz para nós é assim: a tendência de se apegar à vida afeta até mesmo os mais sábios. Ela é a tendência inerente. Dos impedimentos, ele é inerente a todos nós. Até mesmo os mais sábios, até os quase iluminados se perturbam com o medo da morte.
em algum grau. Tem passagens, por exemplo, na autobiografia de um yogi que nos indicam isso, né? Por exemplo, quando Shri Yukteswarji vai contar para o guru dele, Shri Yogiraj Lahiri Mahashaya, que o mestre dele disse: olha, o tempo da tua vida está acabando. Quando, dá uma olhada nesse capítulo, qual é? Tá na autobiografia de um yogi, quando Shri Yukteswar conta para o Yogananda, o interesse de Babaji pelo Ocidente, acho que chama o capítulo. Então, quando Shri Yukteswar dá a mensagem, né, para Lahiri Baba, olha, o sadhu que eu encontrei disse que diga a Lahiri que a energia para esta vida está quase no fim. Shri Yukteswar nem sabia mais ou menos do que ele estava falando, né, porque ele nem era monge. Diz que Lahiri Baba ficou pálido por 1 segundo, porque ele entendeu, acabou, agora eu preciso cortar os últimos laços. O tempo acabou. Não é porque ele tivesse medo de morrer, ou porque ele não conhecesse a natureza do seu ser, mas é porque até o organismo mais simples se apega à vida, né? Até mesmo uma ameba, quando você tenta espetá-la com uma agulha, ela se encolhe ali. A vida é algo de valor inestimável, mas ela só é inestimável porque a gente morre. Saber que a gente é mortal, saber que a gente é finito, saber que esses instantes preciosos que você tem, de alegria ou de tristeza, de abraçar ou de quebrar o pau com quem você ama, são únicos, irrepetíveis, torna esses momentos tão preciosos e tão especiais. Yoga é a arte de saber morrer, meditar é a arte de saber morrer, não só para você se preparar para deixar esse corpo, mas para você saber deixar as coisas que são, por excelência, todas elas transitórias e impermanentes. E porque são efêmeras, transitórias e impermanentes são tão bonitas. E eu sei que deve estar doendo aí em você lembrar das pessoas tão queridas e tão amadas que você perdeu. E eu sei que deve ser insuportável de vez em quando acordar de um sonho bom, lembrando que essas pessoas que já se foram estavam ali conosco, sei lá, num piquenique ou num churrasco, e de repente você acorda e dá aquele aperto de lembrar que eles foram embora. Mas se dá esse aperto é porque essas pessoas valeram a pena? Se dá esse aperto é porque houve felicidade genuína expressa entre vocês. Havia sagrado ali. E aprender a encontrar a sacralidade na finitude das coisas é uma das sabedorias práticas que o yoga nos traz. Porque não é, de novo, só sobre morrer a morte final do corpo. É sobre dar permissão de apreciar e viver com intensidade cada uma das pequenas mortes inevitáveis que você atravessa todos os dias. Cada relacionamento que se parte, cada pessoa que vai para longe, cada trabalho que você muda, cada objetivo de vida que se torna outro. A arte do yoga da morte é esse processo de abraçar a finitude das coisas e apreciá-las sagradas tais quais elas são. Não fugir disso. É um treino que se dá para viver imerso na consciência de que as coisas são boas porque são finitas, e são finitas porque são boas, né? Eu vou contar 2 histórias aqui que contam um pouco disso. E se soar um pouco esquisito, me perdoa, respira fundo e relaxa, porque eu tinha gravado esse vídeo gigante, me emocionei contando a segunda história que vocês vão ouvir, não sei se vou me emocionar de novo. E aí sabe o quê? O celular parou de gravar. Por quê? Não sei, mas sigamos. Então dizem que morreu um grande mestre nos Himalaias. E como quando grandes mestres morrem, multidões de outros mestres, discípulos e pessoas de toda sorte vão para ter um último momento, um último vislumbre daquela personalidade, assim também aconteceu com esse mestre. As pessoas queriam um último alento dos seus ensinamentos, um último vislumbre da sua imagem. E o que acontecia durante o funeral era que os seus discípulos leigos, os seus discípulos não monásticos, eles choravam copiosamente. Choravam e gritavam: que será de nós sem nosso mestre? Que será da nossa vida sem seus ensinamentos? Sem o perfume da sua presença bem-aventurada? O que vai ser de nós? Os seus discípulos neófitos, os monges novos, cheios da arrogância, prepotência e soberba dos jovens, olhavam para aquela cena e diziam: olha esses caras chorando, que coisa mais ridícula. Eles não lembram que nosso mestre, do que nosso mestre ensinou? Eles não lembram que a essência do ensinamento dele era que a morte nem sequer existe? Deixem que esses ignorantes chorem, porque nós temos o conhecimento real. Mas, ali ao longe, um grupo muito menor de pessoas, tão velhas, tão sábias e tão iluminadas quanto aquele que havia morrido, isto é, outros mestres, tão grandes quanto aquele que havia morrido, estes também choravam.
Não o choro dos leigos, nem também eram imbuídos da arrogância, da prepotência dos neófitos. Eles choravam porque a morte é trágica, porque como o Patanjali fala, ela perturba até mesmo os mais sábios. Eles choravam porque a vida é bela em sua finitude, porque as partidas doem, porque dói sentir saudade, mesmo um mestre. E eles apreciam o sentir de cada um daqueles sentimentos. Eles choram em celebração à vida daquele que se foi. Eles choram porque é digno chorar. E é isso que um yogi que trabalha a sua vida inteira tentando romper os laços com a morte faz. Ele dá às coisas a importância que as coisas têm. A outra história é pessoal. Em 2017 eu vivi uma verdadeira revolução. A Paty não está aqui hoje para falar, não é? É. Então, daria até para colocar o som dela falando, é. Faz de conta que é a Paty. É, né, Paty? É. Agora que o Mauro vai dizer que ela não existe mesmo. Em 2017 eu saí para viajar por aí. Pra vocês terem uma ideia, fui de norte a sul do Brasil várias vezes, fui pro Rio Grande do Sul várias vezes, pra Amazônia e tal. E nesse ínterim, a minha avó, que era uma das pessoas mais importantes da minha vida, é uma das pessoas mais importantes da minha vida, estava enfrentando a fase final do seu tratamento de câncer, sabe? E foi muito complicado, porque eu, em meio a essas viagens, em meio a esses cursos, workshops, palestras, aulas que eu dava, aulas que eu assistia, também visitava o hospital, também acudia ela, tentava acompanhar a família e tentar dar um pouco de coerência a toda a tensão e sofrimento que estava todo mundo passando, né? E a minha avó sempre foi uma guerreira, então... vale lembrar, assim, que ela é uma daquelas pessoas luminares, aquelas pessoas solares, assim. A família orbitava em volta dela, os amigos orbitavam em volta dela. Quem sabe da minha história pregressa, né, lá no Espiritismo, eu nasci no Espiritismo por causa dela, ela que virou espírita 50 anos atrás e levou a família inteira, então assim, ela sempre foi uma pessoa diferente. E ela ficou com esse câncer muito complicado, ela venceu a primeira batalha, né, em 2013 e teve uma sobrevida até 2017, mas 2017 foi devastador para ela e estava chegando o finalzinho de outubro. Ela foi para uma clínica de cuidados paliativos e ainda assim ela lutava ferozmente contra a doença, porque ela tinha preocupação sobre como a gente ia continuar, sobre como a gente ia seguir. Eu estava a 2 dias de pegar um avião para ir para Manaus pela primeira vez, ia lá para o Instituto Amor para dar workshop no meio da selva, para dar retiro no meio da selva, para dar workshop em Manaus, para dar palestra na Universidade Federal de Manaus sobre meditação e tal. Então, assim, eu tinha um dia antes de ir, aí eu fui lá pra clínica, inclusive quem me levou foi a Paty, a gente tava no escritório tentando trabalhar, ela via que eu não tava conseguindo, ela fez assim, vamos parar tudo, vamos pra lá. Catou as coisas e foi junto comigo. E foi interessante porque minha avó já muito deprimida pelo medo da morte, da finitude, porque ela achava que ela ia viver até uns 80, ela viveu só até 69 anos, ela tinha acabado de fazer aniversário. Eu segurei nas mãos dela e falei assim, eu reuni forças, não sei da onde, pedi inspiração ao meu mestre, a todos os mestres possíveis. E falei, vovó, você lutou muito bravamente até aqui. E a gente te ama e vai te amar para sempre, mas agora chega. Não precisa sofrer mais. E depois de tudo que você ensinou essa família inteira, tá na hora de você acreditar que não importa o que aconteça do outro lado. Ela até me olhou assim, eu falei, porque eu não sei o que rola. Por mais que todo mundo diga que acha que eu saiba, eu não sei. Mas o que quer que aconteça, uma pessoa boa como você vai encontrar a continuidade dessa existência, seja como ela se dê, de uma forma muito bonita. Então, fique sabendo que a gente vai ficar em paz e pode ir tranquila. E aí eu fui viajar. E quando eu tava no voo, ela faleceu. E foi muito punk, imagina. Tava a Paty, a Aldelise lá, uma galera junto comigo. O Felipe não tava comigo na ocasião, ele tinha ficado. E eu tive que dar a palestra. Eu cumpri meu dever, como yogi, inclusive. Eu falei, bom, peraí, eu ensino todo esse monte de coisas e eu vou dar um chilique? Não, chorei e tal, mas fui pra selva, dei retiro, dei palestra, dei workshop. Até a Fabi e a Leila contam que depois que acabou todo o circuito de atividades, eu fui pro quarto e eu chorei de me esgoelar e elas ouviram, acharam que eu tava passando mal, mas fiz o que eu tinha que fazer. Só que doeu muito.
a perda da minha avó. Doeu muito. E eu fui procurar terapia achando que eu estava indo para tratar isso, para entender esse apego. Porque eu falava, meu Deus, eu sou um yogi, já na época há mais de uma década, então por que tá me doendo tanto? Tudo bem? Nossa, de todas as pessoas que podiam ter partido, parte justo ela agora, nesse momento, nesse ano, logo agora, né? Das grandes perdas da minha vida, vai direto à minha avó e eu nem estava aqui. E aí eu sonhava recorrentemente com ela. E num desses sonhos eu até falava assim, que eu tava morrendo de saudade, que tava todo mundo em frangalhos. A minha avó realmente era uma personalidade solar e a família inteira orbitava ao redor dela. É literal isso. E ela num desses sonhos dizia assim, não fala isso pra mim, não fala isso que você tá com saudade, não fala isso que isso não me faz bem, não fala isso. E ela sempre foi meio brava. Para Guilherme, não me fala isso. E aí eu fui vivendo isso, e vivendo o meu luto, acolhendo essa dor, fazendo minhas práticas, até uma hora que me veio o insight assim, eu sou um yogi, eu tenho que vencer essa bodega. Eu sou um sadhaka, discípulo de uma sampradaya, de um mestre que está me ensinando a morrer, antes de morrer. E aí eu tive um sonho com a vovó, e ela vinha no meu encontro, a gente começava a conversar, eu ficava lúcido numa hora do sonho, dava as mãos para ela e dizia, vovó, eu te amo e eu vou te amar para sempre. Mas está na hora da gente seguir nossos caminhos separados. Está na hora de você ir. E aí no sonho, eu soltava as mãos dela, respirava fundo e seguia para outro lado e eu acordava. Chorei até me acabar. A primeira vez que eu gravei esse vídeo eu chorei também, então foi bom que eu tô contando a segunda vez. E aqui pouco importa se você acha que eu encontrei ou não com a minha avó, se isso foi literal ou simbólico. Para mim, e quando eu contei para minha terapeuta, que não é espiritualizada nem nada, ela disse, poxa, que lindo, você venceu o luto, que processo maravilhoso e tal. Então assim, não importa qual seja a sua crença. O lance é, naquele momento eu amadureci o entendimento da partida da minha avó. E eu, consegui entender que inclusive por causa da morte dela, que foi um corte violento no meu cordão umbilical, no ano seguinte eu tive forças de reunir coragem, eu e meu esposo, e íamos morar juntos e encarar essa nova fase da minha vida. Que se tivesse a minha avó por perto para sempre super proteger todo mundo, não sei se eu faria. Não sei. E aí o lance é que no ano seguinte, aliás, 2 anos depois, meu avô, o marido dela também, meu padrinho e tal, também partiu. Só que eu estava muito mais preparado para lidar com isso. Quando aconteceu com o vovô, curiosamente eu também estava longe, tem amigos meus que falam, parece até a história do Yogananda, né, que ele conta na autobiografia. Não estou deixando implícito nada sobre reencarnação, nada. Só estou contando da coincidência dos fatos, de que quando o Yogananda estava longe, os entes queridos dele faleciam, a mesma coisa que aconteceu comigo. Só. Tá bom? Tá bom. No final, daqui a pouco, começa a mesma especulação maluca que tinham por causa do Emmanuel. Enfim, quando o vovô partiu, também, ele foi pro hospital 3 dias antes de eu ir para Costa Rica, para estudar os yogas do sono, do sonho e da morte. E eu sabia que ele não ia sobreviver, eu não tinha como cancelar, minha mãe e minhas tias falaram, vai cara, não perde essa chance. E quando eu estava lá fazendo a recitação de um texto da Brihadaranyaka Upanishad, para falar de qual é a nossa natureza última, que nós não somos fogo, nem água, nem terra, nem ar, nem morte, nem vida, nós estamos além, nossa natureza última é, né, Satitananda, pura consciência, né, pura verdade, pura consciência e pura felicidade. Aí eu sei que meu avô faleceu. Doeu, é claro, eu sinto muita saudade dele, mas eu fiquei aliviado, inclusive, com a partida dele, porque ele já estava numa condição física muito debilitada, né? E eu sabia que se ele saísse do hospital, ele ia sair muito sequelado. Então, como um praticante dos yogas todos que eu faço, para mim foi natural dizer, parte o vovô, vá. Guilherme, porque não é teu filho. Pode ser. Mas essa é a maturidade que um yogi, que um buscador, que um místico tem que ter. Me surpreende muito, sabe, que todo esse povo que se diz espiritualizado, na hora que eles têm que lidar com a morte, agarram no caixão e dizem, me leva! Toda morte é dolorosa, toda perda é dolorosa, toda vida é dolorosa, e porque ela é dolorosa também que ela é tão exuberante. Não fuja da realidade implacável das coisas tais quais elas são. Fazer a prática meditativa é preparar-se para essa finitude. Recomendo grandemente que você assista o último episódio do The Midnight Gospel
E se você entende bem inglês, que escute o podcast Duncan Trussell Family Hour, com a mãe dele, eles falando sobre a morte. A mãe dele tem uns insights brilhantes sobre isso. E é linda, é muito emocionante. E eu diria para você, encare a finitude das coisas, elas trazem beleza à vida. Por que a gente gosta tanto das flores, por exemplo? Porque elas são tremendamente efêmeras. Tem alguns tipos de flores, como por exemplo as cerejeiras do Japão, que florescem num dia e no outro cai tudo. E são lindas em sua exuberância de vida, e lindas porque deixam esse perfume, essa fragrância. A gente tem que ir para além desse medo. Uma das razões do porquê os tibetanos utilizam esse tipo de iconografia, né, com essas deidades furiosas assim, é que lidar com a lucidez implacável que faz com que a gente rompa com o sofrimento é espantoso, é assustador, mas é necessário para que a gente vença os medos, vença os sofrimentos, vença os kleshas e torne-se absolutamente livres. A essência dessa via do yoga, que é aprender a morrer antes de morrer, matando seus vícios, seus egos, suas certezas vãs, matando suas convicções, matando todo esse apego pífio, se exprime num dos mais belos mantras que eu vou recitar para vocês para a gente encerrar esse vídeo, para que você aprenda a beleza da vida tal qual ela é. E é uma tradução que o João Carlos, esse cara aqui que é meu professor, lá do Ashram Urbano, traduziu quando a gente se conheceu lá em 2015. E eu nunca esqueci a forma como ele traduz, porque tem várias traduções possíveis e eu acho essa muito bonita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamamrutat. Om Shanti Shanti Shanti. Nós saudamos aquele portador do terceiro olho, que é tanto o Senhor Shiva como Parabhairava, Suprema Consciência, mas é também você, portador de uma sabedoria, de uma intuição, de uma onisciência sobre a sua real natureza. Não há separação aqui entre o divino e você. Então, nós saudamos aquele portador do terceiro olho, que é perfumado, e o que implica, né, que é perfumado e cujo perfume emana toda a criação. Toda a criação não é criação de Deus, é emanação dele, é tudo uma mesma fonte se manifestando e vibrando e se expandindo. E rogamos que assim como o fruto é colhido em seu devido tempo, então, né, tem toda essa simbologia, tem gente que traduz assim como o pepino é colhido no seu devido tempo, ou assim como a cabaça é colhida em seu devido tempo, porque são leguminosas que quando são tiradas da cerca, duram muito mais do que quando estão lá no pé. Então, qual é a simbologia? Quando você é removido da cerca de Sansara, quando você é removido do mundo dos fenômenos, você conquista a imortalidade. Então ele diz, assim como o fruto é removido em seu devido tempo, livra-me, pois, da morte e não da imortalidade. Livra-me da morte e concede-me, né, a consciência de que sou eterno. Não eterno como querem crer as religiões judaico-cristãs, como a sua alma fixa, mas você é eternidade, você é testemunha dessa consciência sem atributos, para além de tempo, espaço, nome, forma, lugar e circunstâncias. Se você quer atingir este ponto culminante da consciência, você vai ter que fazer esse trabalho do yoga da morte, de contemplar sua finitude, de se regozijar com ela, de chorar os choros que precisam ser derramados, de rir os risos que precisam ser ridos, e de viver a vida que precisa ser vivida. E da mesma forma que foi empolgante, emocionante e belo abrir as portas dessa vida quando ela começou, tem que ser também tão belo e glorioso fechar as portas dela, as suas e as daqueles que estão à sua volta, nos momentos devidos em que estes fechar de portas chegarem. Até nosso próximo encontro. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.